Olá, pessoal, bem-vindos à disciplina de Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica. Nós estamos hoje com a aula 3. O objetivo da nossa aula é conhecer e analisar as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação profissional e tecnológica. Eu vou compartilhar aqui a tela cheia para ficar mais fácil a visualização de vocês. Vamos lá. Olá, pessoal, bem-vindos à quarta aula da disciplina Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal. Hoje nós iremos acompanhar a aula com o objetivo de analisar as políticas públicas e a legislação voltada para a EPT. Eu vou aqui abrir o slide para ficar mais fácil a visualização. Vamos lá. Nós vamos iniciar tratando da Constituição Federal de 1988, tá? Nós vamos analisar aí esse artigo 6º, né? O artigo 6º, ele vem estabelecer os direitos sociais, né? Então, nós temos aí, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, o lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. É essencial salientar, pessoal, que apenas em 1988 é posta a obrigatoriedade de estar na escola, assegurando assim o direito efetivo à educação e o dever de educar. Porém, também é necessário elucidar que essa Constituição prevê, mas entre a sua formatação e o contexto da prática há um distanciamento, a gente já sabe disso, e uma necessidade de reivindicação para que sejam assegurados esses direitos fundamentais. Essa mesma Constituição, ela enfatiza no seu artigo 205 que a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, tal preceito, ele constitui a base aí de sustentação para a definição de políticas públicas educacionais brasileiras, sendo a educação um bem público, né, que corresponsabiliza o Estado, a família, a sociedade para a sua efetivação. Ainda de acordo com esse artigo 205, educação, cidadania e trabalho, elas devem estar articuladas. Outro embasamento legal aí que trata dessa prerrogativa é o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, né, que é a Lei 8.069 de 1990. Nesse referencial, no artigo 53, ele assegura que a educação, que a criança e o adolescente, ele tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, ampliando aí a garantia para a igualdade de condições em se tratando do acesso e da permanência, garantindo o direito ao ser respeitado, o direito de contestar critérios avaliativos, de garantir e de ter direito de participar da organização de entidades estudantis, bem como declara e assegura o acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência. Nós ainda trazemos, dentre os textos legais, né, específicos aí da educação, temos que trazer a LDB, a Lei 9394 de 96, mais especificamente seu artigo 21, que ele estabelece que a educação escolar está composta por 2 níveis, né? A educação básica, formada de educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, e a educação superior. Ela também possui modalidades como a educação profissional e tecnológica, cujo objetivo é a preparação e a integração com as dimensões do trabalho, da ciência e tecnologia. Isso está bem disposto no artigo 39, quando ela vem falar da questão do cumprimento dos objetivos da educação nacional. Esse texto ele foi alterado pela redação da Lei 11.741, de 2018. Aqui, segundo o Fundo Monetário Internacional, o Brasil ele ocupa a 9ª posição entre os países com as maiores economias do mundo. Então, nós vemos aí que é um indicador recente, né? E nós trazemos outros indicadores aí, como a questão do PISA, né, que é um Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele é feito em dezenas de países, né, com provas de português, matemática, ciências,
O resultado dele ele é divulgado a cada 3 anos, e ele foi criado no ano de 2000 exatamente para fazer esse acompanhamento aí dos alunos. Nós verificamos que o nosso país, ele ocupa uma das posições mais inferiores, né, porque trata de uma sociedade de contrastes, desigual, e nessa perspectiva ainda nós temos muito que melhorar. E é preciso também reconhecer que a educação, ela é sobretudo sobretudo, né, na verdade, a educação profissional tecnológica, ela precisa ser considerada como uma das alternativas que conduz aí ao desenvolvimento, à ascensão social, política e cultural de fato e de direito como possibilidade de diminuir a distância aí entre os ricos e os pobres, né, os mandantes e executores, os dominantes e dominados. Desta forma, se faz extremamente necessário e pertinente essa alocação aí de políticas públicas devidamente eficazes para com a educação profissional e tecnológica no nosso país. Mas, afinal de contas, o que são essas políticas públicas, né? O que é uma política pública? Compreender, gente, uma política pública no Brasil é uma ação extremamente desafiante e, ao mesmo tempo que se caracteriza como necessária ao cidadão, que se faz sujeito de sua realidade. O Estado contemporâneo em que nós vivenciamos, ele se constitui como um Estado de políticas públicas e ele se configura conflituoso, uma vez que a sua estrutura na verdade, uma vez que ele se estrutura através de um monopólio de poder e, ao mesmo tempo, ele representa a diversidade, a desigualdade, a pluralidade dentro de um mesmo contexto histórico. Mas nós podemos definir políticas públicas como ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição e em outras leis. São medidas e programas criados pelo governo dedicados a garantir o bem-estar da população. Além desses direitos, outros que não estejam na lei podem vir a ser garantidos através de uma política pública. Isso pode acontecer com os direitos que, com o passar do tempo, eles sejam identificados como uma necessidade da sociedade. O planejamento, pessoal, a criação e execução dessas políticas é feito em um trabalho em conjunto com os 3 poderes, tá, que formam o nosso Estado, né, que é o poder legislativo, executivo e o judiciário. O legislativo, ou até mesmo o executivo, eles podem propor políticas públicas. O legislativo, ele cria as leis referentes a uma determinada política pública e o executivo, ele é o responsável pelo planejamento da ação e pela aplicação dessa medida. Já o judiciário, ele vem fazer o controle dessa lei criada e ele confirma se ela é adequada para cumprir o seu objetivo. Essas políticas públicas, elas afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social. E com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular, elas se diversificaram. Hoje, é comum dizer que sua função ela é de promover o quê? O bem-estar da sociedade. E esse bem-estar, ele está relacionado a ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte, segurança, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo. Então, é a partir desse princípio que, para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas do governo, se utilizam das políticas públicas. Quais são as ações e políticas para a EPP após a LDB atual? Então, nós temos aí uma LDB de 1996, então nós vamos aqui tecer alguns comentários de algumas ações e políticas que foram direcionadas exatamente para a educação profissional tecnológica. Então, em 1997, nós temos aí a segmentação entre o ensino médio e o ensino técnico, mediante esse decreto 2208. Ela trata o seguinte, que a educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este, ou seja, subsequente. Nós temos também, em 1997, a criação do PROEP, que é um programa de expansão da educação profissional, né? Ela visava a reforma da educação profissional tecnológica e a expansão de escolas técnicas públicas e privadas no nosso país. No ano de 2003 a 2007, nós temos aí a criação desse Plano Nacional de Qualificação, né, planos setoriais de
qualificação, e, na verdade, é um instrumento no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, do SINE, e ele é voltado para a integração das políticas públicas de qualificação social e profissional e a articulação das políticas públicas e privadas no território e ou no setor produtivo no Brasil. Nós temos também a criação do Brasil Profissionalizado no ano de 2007. O programa ele atua no fomento dessas ações que visam a expansão, ampliação, modernização das escolas das redes estaduais de educação profissional e tecnológica, exatamente com a finalidade de expandir e ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, principalmente o ensino médio integrado, né, à educação profissional e tecnológica. Nós temos também aí o levantamento sobre a oferta de educação profissional e tecnológica no Brasil, foi feita pelo IBGE e através dessa pesquisa nacional por amostra de domicílio no ano de 2007, e a expansão da rede pública federal, né, de educação profissional, científica e tecnológica. Quais são as ações estruturantes da EPT a partir do ano de 2008? Nós temos aí a criação dos institutos federais, como nós falamos na última aula, mediante a Lei 11.892, a inserção de seção sobre a EPT na LDB, com essa nova redação aí do artigo 39, no ano de 2008, a celebração de acordo de gratuidade com o Sistema S, ou seja, 2/3 da receita compulsória líquida destinada a cursos gratuitos, né? Nós temos aí a criação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mediante a portaria do MEC 870, do ano de 2008. Temos a criação do SISTEC, que é aquele sistema integrado de informações de todos os alunos dos cursos da educação profissional e tecnológica, criado também pelo MEC. Uma criação também da Rede ETEC Brasil, para fomentar a oferta de cursos técnicos à distância. A Rede ETEC ela ofertou inúmeros cursos de formação, cursos técnicos mesmo, à distância em nosso país, abrangendo várias regiões. A criação do Pronatec aí no ano de 2011, né, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, mediante o Sistema Federal de Ensino, e a criação do Bolsa Formação e Integração de diversas políticas, né, ou seja, o aluno estudava e ainda recebia por dia de aula frequentado. Nós trazemos aí a meta do Plano Nacional de Educação, é o plano que está vigente, né, 2014 até 2024, e associada aí à educação profissional e tecnológica. Então, nós temos a meta 11, ela traz com muita clareza a meta de triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta de pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, além da dimensão quantitativa que nós temos aí, essa meta, ela requer mudança também no valor social da formação técnica, né? Há questões culturais que impactam aí na atratividade dos jovens, né, do ensino médio pela formação técnica. E o alcance também dessa meta, ela depende de esforços conjuntos, especialmente dos governos, né, do setor produtivo e da sociedade. Os jovens e as famílias, elas precisam também de despertar um maior interesse pela educação profissional e tecnológica. Nós trazemos aí o Pronatec, como eu falei anteriormente, foi uma lei instituída pela Lei 12.513, teve como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio, presencial e à distância, e de cursos de programa de qualificação profissional, fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimentos da educação profissional e tecnológica, contribuir para a melhoria e da qualidade do ensino médio público por meio da articulação com o ensino técnico, né, o concomitante e o subsequente, ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do incremento da formação e qualificação profissional mediante os cursos de formação inicial e continuada, os cursos FIX, estimulando aí a articulação entre a política de EPT e as políticas de geração e trabalho, emprego e renda, né, essa relação aí do MEC com o Ministério do Trabalho. Nós temos alguns destaques. Nós tivemos aí a criação do guia de cursos de formação inicial e continuada, mínimo de 160 até 400 horas. A articulação do MEC e do Ministério do Trabalho, como eu falei, o alinhamento entre a Classificação Brasileira de Ocupações, né, CBO, e os cursos técnicos IFIC, o atendimento prioritário a beneficiários do seguro-desemprego,
né? Ou seja, para receber o seguro-desemprego, você tem que fazer um curso de formação inicial e continuada. Estou te capacitando para que, na próxima vez, você não fique desempregado, né? A lógica do sistema é essa. A intermediação de mão de obra dos egressos via portal Mais Emprego, interiorização da oferta da EPT, alcançando mais de 4.000 municípios. O Serviço Nacional de Aprendizagem passa a compor o Sistema Federal de Ensino, mediante portaria 984 em 2012. As instituições de ensino superior passam a ofertar cursos técnicos pelo Sisutec e o Bolsa Formação. Então, nós temos aí as iniciativas do Pronatec. Expansão da rede federal, o incremento aí do Bolsa Formação, o Brasil profissionalizado, com inúmeras criações de escolas também técnicas, né, espalhadas pelo Brasil, a rede ETEC com oferta de cursos técnicos à distância, e esse acordo de gratuidade com o Sistema S. A Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, Científica e Tecnológica tem a missão aí, né, um elo de integração da educação básica superior, a oferta de cursos profissionalizantes em sintonia com as demandas do setor produtivo, ou seja, eu te capacito para você atender as demandas do mercado de trabalho, a realização de projetos de pesquisa e extensão vinculados à agenda de desenvolvimento social socioeconômico local. Então, nós temos aí cursos técnicos 50% de oferta, ou a formação de professores correspondente a 20% e FIC mais superior 30%. Novos desafios para políticas públicas da EPT, são vários desafios, né? Questão da instituição de um sistema nacional de avaliação, o ensino à distância, esse estímulo ao empreendedorismo, a educação de jovens e adultos, né? Esse PROEJA, os itinerários formativos, nós vamos verificar exatamente agora. Então, esses desafios, como eu falei, implantar o Sistema Nacional de Avaliação, estabelecer padrão de qualidade que associe os conhecimentos gerais e específicos, extremamente importante, implantar gradativamente a avaliação de cursos técnicos, estimular a aprendizagem ao longo da vida, via ofertas encadeadas de cursos profissionalizantes, ou seja, faz o FIC, o técnico, o tecnólogo, estimular a articulação entre as instituições de EPT e o setor produtivo, estimular parcerias para a solução de problemas reais, estimular a participação de docentes em projetos relacionados ao setor produtivo, estimular a aprendizagem profissional por parte dos estudantes dos cursos técnicos, expandir a educação profissional à distância, ampliar a utilização de estratégias pedagógicas inovadoras, estimular essa formação continuada, estimular essa parceria entre as redes públicas e do Sistema S, né, e as escolas públicas também do ensino médio, promover a formação inicial e continuada de docentes e fortalecer as ações de inclusão, acesso, permanência e isso. Na verdade, não são só esses desafios, né? São vários desafios que vêm se perpassando aí ao longo de toda a história. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco e até o nosso webinário.